Minha nora não sabe que escuto tudo, mesmo quando finjo estar dormindo. Foi assim que descobri quem ela realmente é. Aos 70 anos, aprendi que as pessoas subestimam os idosos. Acham que não entendemos, que estamos confusos, que somos apenas um fardo. Paula, minha nora, é especialista nisso. Você já se perguntou o que aconteceria se alguém que te considera incapaz descobrisse que você sabe de tudo? Que cada sussurro, cada olhar de desdém, cada comentário maldoso foi registrado, catalogado e guardado como evidência? É uma sensação estranha, sabe? Esse poder silencioso. Como uma arma carregada escondida numa gaveta de meias. O cheiro de desinfetante do hospital já não me incomoda mais. Na verdade, tornou-se quase reconfortante. As rodas das macas deslizando pelo piso de vinil. O tilintar metálico dos instrumentos. O murmúrio constante das conversas em tom baixo. Este lugar que deveria me intimidar tornou-se meu território. Meu campo de batalha escolhido. Hoje é uma manhã de quinta-feira ensolarada em São Vicente. O vento traz o cheiro de maresia pelas janelas do hospital. Estou sentada na sala de espera, observando. Sempre observando. Minha aparência é exatamente o que eles esperam. Uma senhora de cabelos grisalhos bem arrumados, vestido florido discreto, bolsa de couro gasta no colo. A personificação da avó inofensiva. Se eles soubessem o que se passa por trás dos meus olhos cansados. Meu nome é Socorro Almeida. Viúva há 5 anos, mãe de um filho único, avó de um menino adorável. E dona de uma fortuna que construí ao lado do meu falecido marido, Antônio. Trabalhei no Banco Central por 35 anos, começando como assistente administrativa e me aposentando como analista sênior. Antônio era engenheiro civil, construiu metade dos prédios importantes desta cidade. Nossa casa fica a 3 quadras da praia. É uma construção antiga, de 2 andares, com um jardim que cuido pessoalmente. As buganvílias roxas se espalham pelo muro branco, e o jasmim perfuma as noites de verão. Tenho uma empregada, Dona Zefa, que vem 3 vezes por semana, mais para me fazer companhia do que pela necessidade de limpeza. Ela traz pão de queijo caseiro e fofocas do bairro. A senhora viu que a filha da Marlene voltou para casa? Separou do marido, coitada. Dizem que ele arrumou uma mais nova. Dona Zefa fala enquanto passa o pano na estante de fotos. O cheiro de cera de abelha mistura-se ao aroma do café recém-passado. Gosto desse ritual matinal, dessa normalidade. É mesmo? Que pena. Respondo folheando o jornal impresso que ainda faço questão de receber. Essas coisas acontecem. O que não conto para Dona Zefa é que entendo perfeitamente o que é ser traída, não por um marido, mas pela própria família. Antônio nunca me traiu. Nosso casamento de 42 anos foi sólido como as fundações que ele projetava. Tínhamos nossas diferenças, claro, mas respeito nunca faltou. Paulo, meu filho, nasceu quando já tínhamos desistido de ter filhos. Foi uma gravidez de risco, aos 38 anos, mas valeu cada susto, cada noite em claro. Ele cresceu como filho único, mimado na medida certa, educado nas melhores escolas. Formou-se em administração, fez MBA no exterior e hoje é executivo de uma multinacional. Viaja constantemente, conhece o mundo, ganha bem. Tenho orgulho dele, mesmo que sua ausência seja uma constante em minha vida. Há 8 anos ele me apresentou Paula. Jovem, bonita, ambiciosa. Corretora de imóveis bem-sucedida, dizia ela. Falava alto, ria demais, usava joias chamativas. Não foi amor à primeira vista entre nós, confesso. Mas eras a escolha do meu filho. Então me esforcei. O casamento aconteceu 6 meses depois. Uma cerimônia extravagante em um resort à beira-mar, com 300 convidados, a maioria desconhecidos para mim.
Antônio ainda estava vivo, mas já doente. Sentamos na primeira fila. Ele com o oxigênio portátil disfarçado sob o terno escuro. Sorriu o tempo todo, escondendo a dor. Ela vai cuidar bem dele quando não estivermos mais aqui. Sussurrou para mim durante a festa. Eu assenti, querendo acreditar. Hoje sei que estava errada. Samuel nasceu 1 ano depois. Meu neto, meu xodó, tem os olhos do avô. A mesma curiosidade inquieta, o mesmo sorriso fácil. Desde pequeno vinha passar os fins de semana comigo. Paula incentivava. Tempo livre para ela, afinal. Vó, conta aquela história do elefantinho de novo? Sentado no tapete da sala, com seus carrinhos espalhados, Samuel me olhava com aqueles olhos enormes. O cheiro de shampoo infantil em seus cabelos ainda úmidos do banho. O pijama de super-herói já gasto nas mangas. Essas memórias me sustentam. Quando Antônio faleceu, 5 anos atrás, algo mudou na dinâmica familiar. Paulo mergulhou ainda mais no trabalho, como se fugisse do luto. Paula começou a lhe aparecer mais, sempre com perguntas sutis sobre investimentos, seguros, propriedades. Sogra, a senhora não acha essa casa grande demais? Deve dar tanto trabalho. Socorro, já pensou em atualizar seu testamento? É importante deixar tudo organizado, sabe? Eu sorria, agradecia a preocupação e mudava de assunto. Décadas trabalhando no Banco Central me ensinaram a reconhecer quando alguém está de olho no seu dinheiro. Continuei minha vida tranquila. Participava do clube do livro da Biblioteca Municipal às terças. Jogava buraco com minhas amigas às quintas. Ia à missa aos domingos. E, secretamente, me reunia com o Dr. Ricardo Mendes a cada 3 meses para discutir minhas doações ao Hospital Santa Misericórdia. Ninguém sabia dessa parte da minha vida. Nem Paulo, nem Paula, ninguém. Era meu segredo, minha forma de honrar a memória de Antônio, que recebeu cuidados excepcionais durante sua doença. Já doei mais de 2 milhões de reais nos últimos 15 anos, sempre anonimamente. Dona Socorro, a nova ala oncológica está quase pronta. Dr. Ricardo me mostrava as plantas, entusiasmado. Teremos equipamentos de última geração, graças à sua generosidade. Eu sorria, sentindo aquele calor no peito que só vem quando fazemos algo verdadeiramente significativo. Naquelas reuniões, eu não era a velhinha, a sogra, a viúva. Era uma benfeitora, uma parceira, alguém com voz e poder. Até que tudo mudou, há 3 meses. Foi numa segunda-feira chuvosa. Escorreguei no tapete da sala enquanto regava minhas violetas. Nada grave, mas bati a cabeça na quina da mesa de centro. Um corte pequeno, mas que sangrou bastante, como feridas na cabeça costumam fazer. Liguei para Paulo, mas caiu na caixa postal. Então chamei Paula, que atendeu irritada. Estou mostrando um imóvel importante, Socorro. O que houve? Expliquei a situação, tentando minimizar, mas mencionei o sangue. Ela suspirou audivelmente. Tá bom, estou indo. Não se mexa. 40 minutos depois, o que é um absurdo considerando que ela estava a menos de 15 minutos de distância. Paula chegou. Vestia um terninho vermelho justo, saltos altos, maquiagem impecável. Fez uma careta ao ver o sangue no meu cabelo grisalho. Meu Deus, que horror! Vamos para o hospital. No carro, ela falava sem parar ao telefone, reclamando dos compromissos perdidos, das comissões em risco. Eu me encolhi no banco do passageiro, sentindo-me um estorvo. No pronto-socorro do Santa Misericórdia, fui atendida rapidamente. Limparam o ferimento, deram alguns pontos, fizeram uma tomografia por precaução. Paula ficava entrando e saindo, sempre ao telefone. Foi quando me colocaram em observação, numa maca no corredor, que aconteceu. Fechei os olhos, cansada.
Paula deve ter pensado que eu estava dormindo, porque se aproximou para fazer mais uma ligação. Paulo, sua mãe está bem. Foi só um susto, ela disse, a voz baixa, mas clara. Mas estou perdendo a tarde inteira aqui. Aquele cliente do Gonzaga vai fechar com outra corretora, tenho certeza. Pausa. Paulo devia estar falando do outro lado. Eu sei que ela é sua mãe, mas ela tem dinheiro para contratar uma acompanhante, uma enfermeira particular, alguém que cuide dela em tempo integral. Por que somos nós que temos que largar tudo quando acontece alguma coisa? Outra pausa. Essa velha confusa não entende nada da própria saúde. Continuou Paula, a voz carregada de desprezo. Estou perdendo clientes importantes por causa dessas emergências. Ela poderia simplesmente contratar uma cuidadora com todo aquele dinheiro guardado. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não pela descoberta de que era um fardo. Isso eu já suspeitava. Mas pela confirmação de que eles discutiam meu dinheiro. Todo aquele dinheiro guardado. Como se já fosse deles. Como se eu fosse apenas uma inconveniência temporária antes da herança. Mantive os olhos fechados, a respiração controlada. Anos de negociações bancárias me ensinaram a não demonstrar reações. Internamente, porém, algo se quebrou. E algo novo começou a se formar. Quando Paula saiu para buscar um café, pedi à enfermeira meu celular. Com dedos levemente trêmulos, mandei uma mensagem para Dr. Ricardo. Preciso conversar. Assunto delicado. Estou no PS. Em menos de 10 minutos ele apareceu, preocupado. Expliquei brevemente a situação e pedi que não revelasse minha identidade como doadora. Ele assentiu, compreensivo. Dona Socorro, fique tranquila. Vou designar a doutora Luísa para cuidar pessoalmente da senhora. Ela é discreta e extremamente competente. Quando Paula voltou, encontrou não apenas uma médica atenciosa me examinando, mas também o próprio diretor do hospital supervisionando o meu caso. O choque em seu rosto foi impagável. Sua sogra é uma paciente muito especial para nós, disse Dr. Ricardo com um sorriso enigmático, antes de sair. Paula ficou desconcertada, tentando entender o tratamento VIP. Pela primeira vez, vi insegurança em seus olhos. Aquele momento, aquela pequena vitória, acendeu algo em mim. Uma faísca de determinação que não sentia há anos. No caminho de volta para casa, ela estava estranhamente solícita. Socorro. Se precisar de qualquer coisa, é só me ligar. Talvez devêssemos pensar em alguém para ficar com a senhora durante o dia, sabe? Para evitar acidentes. Sorri docilmente. Vou pensar no assunto, querida. Obrigada pela preocupação. Naquela noite, sozinha em minha casa, sentei-me na varanda com uma taça de vinho. O barulho das ondas ao longe era reconfortante, constante. As luzes dos navios piscavam no horizonte. Pensei em Antônio, em como ele teria ficado furioso com a situação. Ele sempre foi protetor. Não vou ser vítima, Antônio, sussurrei para o céu estrelado. Não vou permitir que me tratem como uma velha inútil cuja única função é morrer e deixar uma herança. Foi ali, naquela varanda, com o vento salgado do mar bagunçando meus cabelos, que comecei a elaborar meu plano. Não seria uma vingança explosiva. Nunca fui esse tipo de pessoa. Seria algo sutil, calculado, que me devolveria o controle sobre minha vida e meu patrimônio, enquanto ensinaria uma lição sobre respeito. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Aceitei o convite para jantar na casa deles toda quinta-feira. Observei como Paula se vestia, sempre marcas caras, bolsas novas, joias que pareciam além do orçamento de uma corretora de imóveis de cidade litorânea. Notei como ela e Paulo discutiam em sussurros na cozinha, quando achavam que eu estava entretida com Samuel na sala.
Percebi os olhares trocados quando eu mencionava qualquer coisa relacionada a achar dinheiro ou investimentos. Vovó, olha o que eu desenhei! Samuel me mostrava um desenho colorido, sentado ao meu lado no sofá de couro bege da sala deles. O cheiro de lápis de cor misturava-se ao aroma do jantar sendo preparado. Que lindo, meu amor! É a nossa família? Sim, esse é o papai, essa é a mamãe, esse sou eu e essa é você, vovó. No desenho eu estava de mãos dadas com ele, muito maior que os outros personagens. Sorri emocionada. Samuel, hora do banho. Paula chamou da cozinha. Deixa a vovó descansar. Mas eu quero ficar com a vovó. Ele protestou, agarrando-se ao meu braço. Samuel, agora! A voz dela endureceu. Enquanto ele se afastava cabisbaixo, ouvi Paula murmurar para Paulo. Ela fica enchendo a cabeça dele com essas histórias antigas. Daqui a pouco vai começar a falar de testamento na frente dele. Aquilo foi como um estalo. Testamento. Era isso que eles queriam. A garantia de que herdariam tudo. Naquela mesma noite, deixei acidentalmente meu celular gravando na mesa de centro quando fui ao banheiro. Quando voltei, Paula e Paulo conversavam em voz baixa. Precisa ser mais paciente, dizia meu filho. Ela não vai viver para sempre. Eu sei, Paulo, mas enquanto isso estamos perdendo oportunidades. Aquele apartamento no Gonzaga seria perfeito para nós e está indo a preço de banana. Não temos dinheiro para isso agora, você sabe. Se sua mãe ajudasse, ela tem mais de 5 milhões parados. Para quê? Para doar para aquele hospital onde ela vive enfurnada? 5 milhões. O número me surpreendeu. Não pela precisão. Era mais, na verdade. Mas pelo fato de que eles tinham investigado. Alguém tinha dado informações sobre minhas finanças. Quando cheguei em casa naquela noite, liguei para meu advogado, Dr. Maurício. Um senhor de quase 80 anos que cuidava dos assuntos da família desde que Antônio era vivo. Maurício, alguém andou perguntando sobre minhas finanças recentemente? Houve uma pausa desconfortável. Socorro. Seu filho esteve aqui há algumas semanas. Disse que estava preocupado com sua saúde, queria saber como estavam seus investimentos, caso acontecesse algo. Senti um aperto no peito. Então era isso. Eles estavam se preparando. Talvez até torcendo para que acontecesse algo. Entendo. E o que você disse a ele? Apenas generalidades, como sempre. Que seus investimentos estão seguros, diversificados. Não dei valores específicos nem detalhes. Você sabe que sou discreto. Obrigada, Maurício. Por favor, não mencione esta ligação a ninguém. Na semana seguinte, dei um tablet novo a Samuel de presente. Um modelo avançado, com câmera e microfone de alta qualidade. Instalei nele, secretamente, um aplicativo de monitoramento. Vovó, é o melhor presente do mundo. Ele gritou, pulando de alegria. O cheiro de seu shampoo infantil me envolveu quando ele me abraçou. Só prometa que vai levar para todos os lugares, inclusive aqui em casa, para me mostrar seus jogos quando eu vier visitar. Pedi sorrindo. Prometo. O que Samuel não sabia, o que ninguém sabia, é que aquele tablet se tornaria meus olhos e ouvidos na casa deles. Quando estava ligado, eu podia acessar remotamente a câmera e o microfone. Uma invasão de privacidade? Talvez. Mas eu estava em guerra. E na guerra, há baixas morais. Em apenas 2 semanas descobri mais do que esperava. Paula estava endividada. Tinha feito empréstimos consideráveis para investir em um empreendimento imobiliário que fracassou. Paulo não sabia de nada. Ela escondia as cobranças, mentia sobre o estado das finanças e, pior, começava a sondar possibilidades de ajudar a administrar meu dinheiro.
Se conseguíssemos convencê-la a nos dar uma procuração financeira. Ouvi Paula dizer a uma amiga pelo telefone, capturado pelo tablet que Samuel deixara na mesa da sala. Com a idade dela, não seria difícil alegar que ela precisa de ajuda para administrar tudo. A amiga respondeu algo que não consegui ouvir. Não, ela não tem Alzheimer nem nada assim. Mas quem vai contestar se um médico disser que ela está com capacidade cognitiva reduzida? Ela já tem 70 anos. Esquece coisas às vezes? Aquilo me gelou. Eles estavam considerando me declarar incapaz. Roubar não apenas meu dinheiro, mas minha autonomia, minha dignidade. Foi quando conheci Márcia, a secretária do Dr. Ricardo. Uma mulher perspicaz de 50 anos que, ao perceber minhas visitas frequentes ao hospital sem aparente necessidade médica, me abordou discretamente. Dona Socorro, está tudo bem? A senhora tem vindo muito ultimamente. Algo em seus olhos, uma genuína preocupação, me fez confiar nela. Contei um pouco da situação sem entrar em detalhes sórdidos. Minha mãe passou por algo parecido, confidenciou Márcia, servindo-me um café em sua pequena sala. O aroma forte e reconfortante preencheu o ambiente. Sei como é doloroso quando a família só enxerga o que você tem, não quem você é. Márcia se tornou minha aliada inesperada. Com sua ajuda, elaborei um plano em 3 etapas. Primeiro, comecei a mencionar discretamente que estava considerando fazer uma grande doação ao hospital em meu testamento. Como esperado, Paulo ficou visivelmente preocupado. Paula, furiosa nos bastidores. Mãe, você tem certeza? Quer dizer, é claro que é seu dinheiro, mas é uma decisão importante. Paulo comentou, tentando soar casual durante um almoço de domingo. Tenho pensado muito nisso, filho. O hospital cuidou tão bem do seu pai. E o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Não posso levar para o túmulo, não é? Vi o pânico nos olhos de Paula, tentando manter o sorriso congelado no rosto. Em seguida, pedi a Dr. Ricardo que organizasse uma cerimônia para homenagear os doadores do hospital, sem revelar valores ou identidades específicas. Convidei Paulo, Paula e Samuel. Durante o evento, o diretor falou sobre uma doadora anônima muito especial, que havia contribuído com mais de 2 milhões de reais nos últimos anos. Esta pessoa extraordinária, que prefere permanecer no anonimato, possibilitou a construção de nossa nova ala oncológica e a aquisição de equipamentos que salvam vidas diariamente. Discursou o Dr. Ricardo, olhando discretamente em minha direção. Vi o olhar de Paula se transformar, calculando quanto dinheiro eu ainda poderia ter. Seus dedos tamborilavam nervosamente na bolsa de grife, suas unhas perfeitamente manicuradas, refletindo as luzes do salão. A terceira parte do plano começou há 2 semanas. Comecei a demonstrar pequenos lapsos de memória. Nada exagerado. Esquecer onde coloquei as chaves, confundir datas, perguntar a mesma coisa 2 vezes. Paula imediatamente mordeu a isca. Socorro! Tenho notado que você anda um pouco esquecida, comentou ela durante um chá da tarde em minha varanda. O tilintar das xícaras de porcelana, herdadas de minha mãe, pontuava a conversa. Já pensou em consultar um neurologista? Você acha? Não tinha percebido. Respondi, fingindo confusão. E seus investimentos? Deve ser difícil administrar tudo sozinha, com tantos detalhes para lembrar. Às vezes é sim, admiti, olhando para o mar ao longe. Antônio sempre cuidou da parte mais complicada. Vi o brilho de oportunidade em seus olhos. Quase pude ouvir as engrenagens girando em sua mente. Ontem, ela finalmente fez a sugestão que eu esperava. Socorro! Estávamos pensando. Talvez fosse bom você ter alguma ajuda para administrar suas finanças.
Sabe, para garantir que tudo continue bem organizado. Concordei com uma condição: que fôssemos todos juntos a uma reunião com meu advogado e com um médico de minha confiança para avaliar minha capacidade cognitiva. Marquei para ir na próxima semana. Claro, ótima ideia, Paula respondeu, mal conseguindo esconder seu entusiasmo. O que ela não sabe é que o médico de confiança será Dr. Ricardo. O advogado já está instruído. E no momento em que ela tentar me declarar incapaz, revelarei não apenas minha lucidez completa, mas também as gravações de suas conversas sobre meu dinheiro, os documentos de suas dívidas ocultas e minha decisão irrevogável. Metade do meu patrimônio irá para uma fundação que administrará o dinheiro exclusivamente para essa educação de Samuel. A outra metade continuará comigo, com Márcia como minha procuradora financeira. Não quero destruir minha família. Quero apenas ser respeitada. E se isso não for possível por amor, que seja por consequência. Hoje é quinta-feira. Daqui a poucas horas jantarei na casa deles como sempre. Sorrirei, farei carinho em Samuel e fingirei não perceber os olhares trocados entre Paulo e Paula quando eu esquecer o nome do meu médico. Amanhã virei ao hospital para os meus falsos exames de rotina e para finalizar os últimos detalhes com Márcia e Dr. Ricardo. O cheiro de antisséptico já não me incomoda. O som dos equipamentos médicos é quase uma música familiar. Este hospital que testemunhou a morte de meu marido agora testemunhará meu renascimento. Continuo sussurrando meu mantra ao entrar no Santa Misericórdia. Minha nora não sabe que escuto tudo, mesmo quando finjo estar dormindo. E em breve ela aprenderá que subestimar uma velha confusa pode ser o maior erro de sua vida. Mas o que descobri depois foi ainda mais chocante. O jantar de quinta-feira na casa de Paulo e Paula transcorreu exatamente como eu havia previsto. O aroma de lasanha preenchia o ambiente, misturando-se ao perfume caro e excessivo de Paula. A mesa estava impecavelmente arrumada. Louça fina que eu mesma havia presenteado quando se casaram. Taças de cristal reluzentes sob a luz do lustre. Vovó, olha o que eu aprendi na aula de ciências. Samuel correu para me mostrar um pequeno terrário que havia montado numa garrafa de vidro. Seus olhinhos brilhavam de orgulho. Que maravilha, meu amor! Examinei com genuíno interesse. Você fez tudo sozinho? A professora ajudou um pouquinho, mas as plantas eu escolhi. Paula interrompeu nossa conversa, colocando a travessa de lasanha sobre a mesa. Samuel, já lavou as mãos? Vamos jantar agora. Observei como ela arrumava meticulosamente o guardanapo de linho sobre o colo, como servia o vinho tinto para Paulo com um sorriso ensaiado. A perfeita anfitriã, a perfeita farsa. Durante o jantar deixei cair alguns esquecimentos estratégicos. Primeiro confundi o nome do médico que supostamente me atenderia na próxima semana. Doutor, Roberto. Não, espere. Doutor Renato? Ai, meu Deus, como posso esquecer? Paulo e Paula trocaram aquele olhar. Aquele olhar que eu conhecia tão bem. Uma mistura de preocupação fingida e satisfação real. É Dr. Ricardo, mãe. O diretor do hospital, lembra? Paulo corrigiu gentilmente, pousando sua mão sobre a minha. Isso. Dr. Ricardo. Que cabeça minha. Dei uma risadinha frágil, observando pelo canto do olho como Paula sorria discretamente para o marido. Mais tarde, esqueci onde havia deixado minha bolsa, procurando-a pela sala enquanto Paula assistia com mal disfarçada impaciência. Socorro! Sua bolsa está bem aqui, no cabideiro da entrada, onde sempre deixa. Seu tom era doce, mas condescendente, como quem fala com uma criança. Oh, claro! Que tonta eu sou! Sorri,
agradecida. Acho que estou mesmo ficando esquecida. É normal na sua idade, sogra. Paula se aproximou, colocando a mão em meu ombro. O toque era leve, mas senti o peso de suas intenções. Por isso estamos preocupados. Por isso queremos ajudar com suas finanças. Vocês são tão bons para mim. Minha voz saiu trêmula, exatamente como planejado. Quando me despedi, Paula me abraçou mais longamente que o normal. Pude sentir seu perfume caro, o tecido macio de sua blusa de seda, o calor falso de seu afeto interesseiro. Até semana que vem na reunião com o advogado. Ela sorriu confiante. Vai dar tudo certo, você vai ver. Tenho certeza que sim, querida. Retribuí o sorriso, pensando em como ela não fazia ideia do que a aguardava. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei com o som das ondas quebrando na praia próxima. O ar salgado entrava pela janela do quarto, trazendo aquela sensação familiar de estar em casa. Por um momento, quase pude sentir Antônio ao meu lado, como nos velhos tempos. Você ficaria orgulhoso de mim, velho teimoso, murmurei para o retrato dele na mesa de cabeceira. Vesti-me com cuidado especial, um conjunto de calça e blazer azul marinho, discreto, mas elegante. Prendi meus cabelos grisalhos num coque baixo. Passei um batom suave. Não era vaidade, era armadura. No hospital, Márcia me esperava na entrada dos funcionários, como combinado. Bom dia, dona Socorro. Ela sorriu, genuína. Está pronta? Mais do que nunca. Seguimos pelos corredores menos movimentados até sua sala. O cheiro de café recém-passado me deu as boas-vindas, junto com a organização impecável de sua mesa. Pastas alinhadas, canetas arrumadas por cor, um pequeno vaso com margaridas brancas. Consegui tudo que a senhora pediu. Márcia abriu uma pasta verde. Os extratos bancários de Paula dos últimos 2 anos, os empréstimos que ela fez usando o nome de Paulo como garantia sem ele saber, e até as mensagens trocadas com o corretor sobre aquele empreendimento fracassado no Guarujá. Examinei os documentos com atenção. As evidências eram ainda mais Denning do que eu imaginava. Paula havia se endividado em mais de R$800 mil, usando o nome de Paulo em pelo menos 3 empréstimos diferentes. Havia vendido joias que eram presentes dele, alegando que tinham sido roubadas. E o pior, estava negociando a compra de um apartamento de luxo no Gonzaga, com entrada prevista para o mês seguinte, claramente contando com meu dinheiro. Como conseguiu tudo isso? Perguntei impressionada. Márcia deu de ombros, um sorriso discreto nos lábios. Digamos que tenho amigos em vários lugares, e que sua nora não é muito cuidadosa com senhas e documentos. Naquele momento, Dr. Ricardo bateu levemente na porta e entrou. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas e óculos de armação fina, ele emanava aquela autoridade tranquila que sempre admirei. Dona Socorro, bom dia. Ele se sentou conosco. Revisamos toda essa estratégia para a reunião de segunda-feira. O Dr. Maurício já está alinhado também. Obrigada, Ricardo. Não sei como agradecer por tudo que vocês estão fazendo. A senhora já fez mais por este hospital do que poderíamos retribuir em várias vidas. Ele sorriu, gentil. Além disso, detesto ver pessoas sendo manipuladas, especialmente alguém que respeito tanto. Passamos a próxima hora finalizando os detalhes. A reunião seria na sala de conferências do hospital, terreno neutro, mas onde eu teria aliados. Dr. Ricardo faria uma avaliação cognitiva preliminar, que obviamente demonstraria minha plena capacidade mental. Dr. Maurício apresentaria os documentos da nova fundação que eu estava criando para Samuel. E então, no momento certo, revelaríamos tudo o que sabíamos sobre Paula. Quando terminamos, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Estava tudo pronto.
Não havia volta. Dona Socorro! Márcia hesitou antes de eu sair. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? Vai mudar sua relação com seu filho para sempre. Parei na porta, considerando suas palavras. O peso delas era real. Paulo era meu único filho, meu menino. Mas também era um adulto que havia permitido que sua esposa planejasse me manipular, possivelmente me declarar incapaz. Minha relação com Paulo já mudou, Márcia. Ele só não sabe disso ainda. No sábado, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Visitei o cemitério onde Antônio estava enterrado. O dia estava claro, com aquela brisa constante que vem do mar. Levei um pequeno arranjo de lírios brancos, as flores favoritas dele. O cemitério estava tranquilo. Apenas algumas pessoas espalhadas entre os túmulos. Caminhei lentamente até o jazigo da família, sentindo o sol morno nas costas, ouvindo o canto distante dos pássaros nas árvores que cercavam o local. Olá, velho teimoso! Coloquei as flores sobre a lápide de mármore, passando os dedos pelo nome dele, entalhado na pedra fria. Vim te contar o que ando aprontando. Sentei-me no pequeno banco ao lado do túmulo e contei tudo, como se ele pudesse me ouvir. Falei sobre a traição de Paula, sobre a passividade de Paulo, sobre meu plano elaborado. Falei sobre Samuel e como queria protegê-lo. Falei sobre minhas dúvidas, meus medos, minha determinação. Você provavelmente me diria que estou sendo dramática. Sorri, lembrando como Antônio sempre achava que eu complicava demais as coisas. Mas também sei que você teria sido o primeiro a defender nossa dignidade. Uma brisa mais forte passou, balançando as folhas das árvores. Quase pude ouvir a risada dele. Aquele som rouco e reconfortante que me acompanhou por mais de 4 décadas. Ao sair do cemitério, senti-me estranhamente leve, como se tivesse recebido uma bênção silenciosa para seguir em frente. Decidi passar no parque onde costumava levar Samuel aos domingos. Sentei-me em um banco, observando as crianças brincarem no playground. O som das risadas infantis, o cheiro de pipoca de um vendedor ambulante, o calor do sol da tarde. Tudo me trazia memórias doces. Foi quando meu celular tocou. Era Paulo. Mãe, onde você está? Passei na sua casa e Dona Zefa disse que você saiu cedo. Estou no parque, filho. Aquele perto da praia. No parque? Sozinha? Sua voz tinha aquele tom de preocupação que se reserva aos muito idosos ou muito doentes. Sim, Paulo. Acredite ou não, ainda consigo sentar num banco de parque sem supervisão. Não consegui evitar a ironia. Desculpe, não quis dizer. Olha, estou indo aí. Preciso conversar com você. Antes que eu pudesse protestar, ele desligou. 15 minutos depois, vi seu carro importado estacionando. Paulo sempre foi a imagem do sucesso corporativo. Alto, bem vestido, com aquele ar de quem sabe exatamente para onde está indo na vida. Exceto que, naquele momento, ele parecia nervoso, quase hesitante ao se aproximar. Oi, mãe. Ele se sentou ao meu lado, ajustando o blazer azul marinho que usava mesmo num sábado casual. Está tudo bem? Tudo ótimo. O que foi que aconteceu para você vir me procurar com tanta urgência? Ele respirou fundo, olhando para as crianças no playground. Estou preocupado com você. Esses esquecimentos, essa distração. E agora Dona Zefa me diz que você saiu sem avisar para onde ia. Desde quando preciso avisar para onde vou, Paulo? Sou sua mãe, não sua filha. Ele pareceu desconfortável com minha resposta direta. Não é isso, é que... com sua idade. Minha idade? Ergui uma sobrancelha. Tenho 70 anos, não 100. Seu pai tinha 72 quando projetou aquele complexo residencial no Gonzaga, lembra? Ninguém questionava já a capacidade mental dele.
É diferente, mãe. Por quê? Porque ele era homem? Ou porque ele não tinha uma nora interessada em declarar ele incapaz para administrar o dinheiro dele? Vi o choque no rosto de Paulo. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu levemente. Não era o momento de revelar tudo, mas não pude evitar aquela pequena provocação. Do que você está falando? Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. Nada, filho. Ignore esta velha confusa. Sorri docemente. Nos vemos na segunda-feira, na reunião com o Dr. Maurício, certo? Paulo me encarou por um longo momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça complexo. Finalmente assentiu. Sim, na segunda. Às 10 horas no hospital. Quando ele se foi, permaneci no banco, observando o sol começar a se pôr no horizonte. As peças estavam se movendo. O jogo estava quase no fim. No domingo recebi uma visita inesperada. Samuel apareceu em minha porta sozinho, com sua mochila de super-heróis nas costas. Samuel! O que faz aqui sozinho? Seus pais sabem que você veio? Puxei-o para dentro, preocupada. Eu disse que ia na casa do Pedrinho estudar. Ele mordeu o lábio, culpado. Mas queria te ver, vovó. Mamãe e papai estão brigando muito. Meu coração apertou. Levei-o para a cozinha onde preparei chocolate quente, sua bebida favorita desde pequeno. O cheiro doce e reconfortante preencheu o ambiente enquanto ele se sentava à mesa, balançando as pernas que ainda não alcançavam o chão. Brigando sobre o quê, meu amor? Sobre dinheiro e sobre você. Ele soprou o chocolate fumegante. Mamãe está brava porque papai falou com você no parque ontem. Ela disse que ele podia ter estragado tudo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Estragado o quê, exatamente? Samuel deu de ombros. Não sei. Eles foram para o quarto e fecharam a porta. Mas eu ouvi mamãe dizer que precisa do seu dinheiro para pagar umas contas importantes. Mantive minha expressão neutra, apesar da raiva que crescia dentro de mim. Entendo. E como você se sente com tudo isso? Triste. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não quero que fiquem bravos com você. Não quero que você fique doente como o vovô ficou. Abracei-o forte, sentindo seu pequeno corpo tremer levemente. O cheiro de shampoo infantil em seus cabelos, a textura macia de sua camiseta de algodão contra meu rosto. Detalhes que guardaria para sempre. Vovó não está doente, meu amor. Estou muito bem, prometo. Então por que mamãe disse que você precisa de ajuda? Que não consegue mais cuidar das suas coisas sozinha? Afastei-me um pouco para olhar em seus olhos. Os mesmos olhos de Antônio, sinceros e inteligentes. Às vezes, Samuel, os adultos dizem coisas que não são verdadeiras porque querem algo. Sua mãe quer algo que é meu. Então está dizendo que não estou bem para conseguir isso. Ele franziu a testa, processando a informação. Isso é mentir, não é? A professora diz que mentir é errado. Sim, é errado. E amanhã, na reunião com o advogado, vou mostrar a verdade para todos. Samuel assentiu, parecendo aliviado. Passamos o resto da tarde jogando seus jogos de tabuleiro favoritos, fazendo biscoitos de chocolate e contando histórias. Quando o sol começou a se pôr, liguei para Paulo. Seu filho está aqui comigo. O quê? Ele deveria estar na casa do amigo estudando? Bem, ele não está. Veio me visitar porque está preocupado com as brigas entre você e Paula. Silêncio do outro lado da linha. Vou levá-lo para casa agora. Minha voz era firme. E Paulo, acho que precisamos conversar seriamente antes da reunião de amanhã. Sobre o quê? Sobre o fato de que sua esposa está planejando me declarar incapaz para pagar dívidas que você nem sabe que existem. Outro silêncio, mais longo desta vez. Estarei aí em 20 minutos.
Sua voz soava estranha, distante. Quando desliguei, Samuel me olhava com olhos arregalados. Vovó, você contou. Sim, meu amor. Às vezes precisamos dizer a verdade, mesmo quando é difícil. Acariciei seus cabelos. Agora vamos arrumar suas coisas. Seu pai vem buscá-lo. Quando Paulo chegou, estava pálido, com olheiras profundas. Parecia ter envelhecido anos em um dia. Samuel, espere no carro, por favor. Preciso falar com a vovó. Ele entregou as chaves ao filho, que me deu um último abraço apertado antes de sair. Assim que ficamos sozinhos, Paulo desabou no sofá da sala, passando as mãos pelo rosto. Mãe, o que você sabe exatamente? Tudo, Paulo. Sei sobre os empréstimos que Paula fez usando seu nome como garantia. Sei sobre o empreendimento fracassado no Guarujá. Sei sobre o apartamento que ela está planejando comprar no Gonzaga, contando com o meu dinheiro. E sei que vocês estavam considerando me declarar incapaz para assumir o controle das minhas finanças. Ele me olhou, atônito. Como? Isso importa? O que importa é, você sabia de tudo isso? Paulo baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Não de tudo. Sabia que estávamos com problemas financeiros, mas não da extensão. Paula sempre cuidou dessa parte. Quanto aos planos sobre você, ela mencionou que seria mais fácil se pudéssemos ajudar a administrar seu patrimônio. Mas nunca falou em te declarar incapaz, juro. E você acreditou? Ou preferiu não questionar porque seria conveniente? Ele não respondeu, o que foi resposta suficiente. Paulo, amanhã na reunião vou apresentar todas as evidências que tenho. Vou criar uma fundação para garantir o futuro de Samuel e vou nomear Márcia, a secretária do Dr. Ricardo, como minha procuradora financeira. Mãe, por favor, podemos resolver isso em família. Família? Minha voz endureceu. Família não planeja tirar a autonomia de uma pessoa só porque ela envelheceu. Família não mente, não manipula, não trai. Vi lágrimas nos olhos dele. Algo raro em meu filho sempre tão controlado. Me desculpe. Eu não sei o que dizer. Não diga nada agora. Vá para casa. Converse com sua esposa. Diga a ela que sei de tudo. E amanhã, venham preparados para a verdade. Depois que ele saiu, sentei-me na varanda, ouvindo o som distante das ondas. O céu estava estrelado. A lua cheia iluminava o jardim. Senti uma estranha paz. Amanhã seria difícil, doloroso até, mas necessário. Estou fazendo a coisa certa, Antônio? Perguntei ao céu estrelado. Estou protegendo nosso neto, nosso legado? O vento suave balançou as folhas do jasmim, trazendo seu perfume doce até mim. Tomei isso como um sim. Segunda-feira chegou com um céu claro e um sol brilhante. Um dia bonito demais para o drama que estava prestes a se desenrolar. Cheguei ao hospital 1 hora antes do combinado, para revisar tudo com Márcia e Dr. Ricardo. A sala de conferências estava preparada. Água, café, blocos de anotações dispostos na mesa oval de madeira escura. As cortinas estavam abertas, deixando entrar a luz natural. Nas paredes, quadros discretos de paisagens marinhas traziam uma sensação de calma que contrastava com a tensão que eu sentia. Está tudo pronto, Dona Socorro. Márcia me entregou uma pasta azul. Aqui estão todos os documentos, organizados na ordem que combinamos. Dr. Ricardo entrou, acompanhado por Dr. Maurício, meu advogado. Aos 80 anos, Maurício ainda mantinha aquela postura elegante e o olhar perspicaz que sempre admirei. Socorro, minha querida. Ele me abraçou brevemente. Preparada? Como nunca estive. Às 10 horas em ponto, a recepcionista anunciou a chegada de Paulo e Paula. Quando entraram, pude sentir imediatamente a tensão entre eles. Paulo parecia ter dormido mal,
com olheiras profundas e o semblante abatido. Paula, por outro lado, estava impecavelmente vestida e maquiada, mas seus olhos tinham aquele brilho febril de quem está encurralada. Bom dia a todos. Dr. Ricardo tomou a iniciativa, indicando os lugares à mesa. Agradeço a presença de vocês nesta reunião solicitada por Dona Socorro. Paula forçou um sorriso. Estamos aqui para ajudar, claro. Estamos preocupados com a saúde da minha sogra. Sim, sobre isso. Dr. Ricardo abriu uma pasta. Realizei uma avaliação cognitiva completa em Dona Socorro na semana passada. Os resultados são excelentes. Não há absolutamente nenhum sinal de declínio cognitivo, demência ou qualquer condição que afete sua capacidade de tomar decisões. Vi o sorriso de Paula vacilar levemente. Que ótima notícia! Ela se recuperou rapidamente. Mas ainda assim, com a idade avançada, talvez fosse prudente ter alguém ajudando com questões financeiras complexas. Na verdade, interrompeu o Dr. Maurício. Socorro me pediu para preparar alguns documentos justamente relacionados à administração de seu patrimônio. Ele abriu sua pasta e distribuiu cópias de um documento. Este é o Estatuto da Fundação Samuel Almeida, que será criada com metade do patrimônio de Dona Socorro. Esta fundação terá como único beneficiário Samuel, para sua educação e futuro, sendo administrada por um conselho que inclui Dona Socorro, eu mesmo, e o Dr. Ricardo. Paula empalideceu visivelmente. Paulo parecia confuso. Mãe, o que significa isso? Era minha deixa. Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos do meu filho. Significa, Paulo, que estou protegendo o futuro do meu neto e o meu próprio. Virei-me para Márcia. Por favor. Márcia distribuiu outra pasta. Esta contendo todas as evidências que havíamos coletado. Extratos bancários, contratos de empréstimo com a assinatura de Paulo, possivelmente falsificada. E-mails trocados por Paula sobre o empreendimento fracassado. A proposta de compra do apartamento no Gonzaga. O que é isso? Paula pegou os papéis, sua voz subindo uma oitava. Isso é invasão de privacidade. É ilegal. Não mais ilegal do que falsificar a assinatura do seu marido em contratos de empréstimo. Minha voz era calma, controlada. Ou planejar declarar sua sogra incapaz para ter acesso ao dinheiro dela. Paulo folheava os documentos, o horror crescendo em seu rosto. Paula, isso é verdade? Você fez esses empréstimos sem me contar? Paulo, eu posso explicar. Ela colocou a mão no braço dele, que se afastou bruscamente. Isso. Ele apontou para um e-mail. Você realmente escreveu que seria fácil convencer um médico a declarar a velha incapaz? Está falando da minha mãe. A sala caiu em um silêncio pesado. Paula olhava ao redor como um animal encurralado. Vocês não entendem, ela finalmente disse, a voz trêmula. Estamos afundados em dívidas. Aquele investimento era garantido, ia resolver tudo, mas deu errado. Precisamos desse dinheiro. Não, Paula. Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Você precisa. Paulo provavelmente nem sabia da extensão das dívidas, não é? Meu filho balançou a cabeça, ainda em choque. Quanto à outra metade do meu patrimônio, continuei. Permanecerá sob minha administração, com Márcia atuando como minha procuradora financeira para assuntos cotidianos. Isso é ridículo. Paula se levantou, batendo as mãos na mesa. Ela nem é da família, é apenas uma secretária. Uma secretária que demonstrou mais preocupação genuína comigo em 3 meses do que você em 8 anos. Mantive a calma, o que pareceu enfurecê-la ainda mais. Paulo, você vai deixar sua mãe fazer isso? Entregar metade da nossa herança para uma fundação e deixar uma estranha administrar o resto?
Nossa herança? Paulo finalmente encontrou sua voz. Você fala como se o dinheiro dela já fosse nosso, como se ela já estivesse morta. Não seja ingênuo. Claro que eventualmente seria nosso. De quem mais seria? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Vi algo morrer nos olhos de Paulo naquele momento. Talvez a última ilusão sobre quem realmente era sua esposa. Acho que esta reunião chegou ao ponto crucial. Dr. Maurício interveio suavemente. Socorro tomou sua decisão. E como seu médico confirmou, ela está em plena capacidade mental para fazê-lo. Os documentos já estão preparados e serão registrados hoje mesmo. Paula pegou sua bolsa, o rosto contorcido de raiva. Isso não acabou. Vou contestar. Vou processar todos vocês por invasão de privacidade. Eu não faria isso se fosse você. Minha voz era baixa, mas firme. Há mais evidências que não mostrei aqui. Evidências que seriam muito interessantes para a polícia e para a Receita Federal. Ela congelou, a mão na maçaneta da porta. Você está me ameaçando? Estou oferecendo uma saída. Saia desta sala, reorganize sua vida, pague suas dívidas honestamente e seja uma boa mãe para Samuel. Faça isso, e as evidências nunca virão à tona. Nossos olhares se cruzaram. Um duelo silencioso que durou apenas segundos, mas pareceu uma eternidade. Finalmente ela saiu batendo a porta com força. Paulo permaneceu sentado, parecendo perdido. Mãe, eu não sei o que dizer. Não diga nada agora, filho. Vá para casa. Resolva sua situação com Paula. Pense no que é melhor para Samuel. Ele assentiu, levantando-se lentamente. Antes de sair, parou ao meu lado. Eu realmente não sabia de tudo isso. Nunca teria permitido que nós... Eu sei. Toquei seu rosto como fazia quando ele era menino. Mas você também não quis ver, Paulo. E isso também é uma forma de traição. Quando todos saíram, fiquei sozinha na sala com Márcia. Pela janela podia ver o mar ao longe, azul e infinito sob o sol da manhã. Está feito, disse ela, sentando-se ao meu lado. Como se sente? Considerei a pergunta por um momento. Triste, aliviada, forte. Tudo ao mesmo tempo. Acha que seu filho vai conseguir superar isso? Paulo é resiliente. Sempre foi. E tem Samuel para pensar agora. Sorri levemente. Quanto a Paula, bem, ela fez suas escolhas. Nas semanas que se seguiram, muita coisa mudou. Paulo se separou de Paula, que se mudou para São Paulo. Ele ficou com a guarda de Samuel. E aos poucos começamos a reconstruir nossa relação. Não era fácil. Havia mágoas profundas, confiança quebrada. Mas por Samuel, estávamos tentando. Em um domingo ensolarado, 2 meses após a fatídica reunião, Paulo trouxe Samuel para passar o dia comigo. Fizemos um piquenique no jardim, sob a sombra das buganvílias. O cheiro doce das flores misturava-se ao aroma da torta de frango que Dona Zefa havia preparado. Vovó, olha o que eu fiz na escola! Samuel me mostrou um desenho colorido. Era uma casa à beira-mar, com 3 figuras de mãos dadas. Uma pequena, uma média e uma mais alta. Somos eu, papai e você, ele explicou orgulhoso. Na nossa casa de praia. É lindo, meu amor. Beijei o topo de sua cabeça, sentindo o nó na garganta. Paulo, sentado na toalha xadrez estendida sobre a grama, observava com um sorriso melancólico. Ele sente falta dela, disse baixinho quando Samuel correu para brincar com o cachorro do vizinho, que apareceu no portão. Mas está se adaptando bem. Crianças são resilientes, como os pais delas. Ele assentiu, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. Sabe, mãe, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como fui cego, como permiti que chegássemos àquele ponto. O importante é que agora você está vendo claramente.
Sim, estou. Ele hesitou, brincando com um fio de grama. Encontrei os papéis do divórcio ontem finalmente. Paula está exigindo metade de tudo, inclusive da casa. E o que você vai fazer? Dar a ela. Quero encerrar este capítulo. Recomeçar limpo, sem ressentimentos, por Samuel. Sorri, orgulhosa. Este era o filho que eu havia criado. Não o homem cego pela ambição que havia permitido que sua esposa planejasse me manipular. Estou pensando em voltar para cá. Ele continuou. Alugar algo perto para Samuel poder vir te visitar sempre que quiser. Seria maravilhoso. Minha voz falhou levemente. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei-me na varanda com uma taça de vinho. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, e o som das ondas era uma constante reconfortante. Pensei em tudo que havia acontecido, nas escolhas que fiz, nas consequências que enfrentei. Não havia sido fácil. Havia momentos em que duvidei, em que me senti culpada por expor a verdade tão cruamente. Mas então lembrava do olhar de Samuel, da honestidade renovada nos olhos de Paulo, da dignidade que havia preservado para mim mesma. E sabia que tinha feito a coisa certa. Márcia havia se tornado uma amiga próxima, vindo jantar comigo às sextas-feiras. Dr. Ricardo e eu continuávamos nosso trabalho no hospital, agora com projetos ainda mais ambiciosos para a ala pediátrica. A vida seguia, diferente do que eu havia imaginado, mas talvez melhor em muitos aspectos. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Havia uma recente tirada no último domingo. Eu, Paulo e Samuel na praia. Sorrisos genuínos em nossos rostos. O mar infinito ao fundo. 3 gerações unidas não por obrigação ou interesse, mas por amor verdadeiro. Ergui minha taça em um brinde silencioso para a mulher que eu havia me tornado. Não apenas uma viúva, não apenas uma mãe ou avó, mas Socorro Almeida, inteira, forte, respeitada. Minha nora não sabia que eu escutava tudo, mesmo quando fingia estar dormindo. Murmurei para a noite. E foi assim que redescobri quem eu realmente sou. O vento do mar trouxe o perfume do jasmim, envolvendo-me como um abraço. Em algum lugar tinha certeza. Antônio sorria, orgulhoso da mulher que sempre soube que eu poderia ser.